Fala aí, Claré. Como é que você tá? Grande Bolini, como é que vão as modas? Beleza? Vamos Beleza? indo, né? Quarentenando aqui em São Paulo. Infelizmente a gente está tendo que se submeter a esse isolamento, né? Algumas pessoas estão chamando de recolhimento, que eu acho até uma palavra mais bonita. Mas de fato não tem outra opção, né, Bolini? Por hora é isso aí mesmo. Exatamente, exatamente. Até para não ter uma consequência mais severa lá para frente, né, Claré? Então, o É, a pessoal. gente, a gente não Não, eu. pode, a gente não pode inventar a roda, né, Bolini? Eu acho É, que a gente tem uma vantagem em relação à Europa e ao Oriente, que é saber a linha do que vem acontecendo. E você viu, Espanha e Itália estão nessa situação hoje, muito, em grande parte, por não terem feito o isolamento total no início. perfeito. E, Claré, você sabe que em termos de impacto econômico, eu estava assistindo uma live do poético Ricardo Amorim. Gostei muito da ponderação do Ricardo. Se a gente faz o lockdown agora, monta as estruturas de saúde necessárias agora, vai ter impacto econômico severo. Mas se a gente deixa o pau comer solto agora e a galera volta a trabalhar normal, lá na frente, a quarentena vai ter que ser 3 vezes, 4 vezes pior. Né? Então, o impacto é ainda pior se a gente não fizer o isolamento agora. Né? É exatamente isso. Esse isolamento que a gente está fazendo é para dar tempo do nosso sistema de saúde se estruturar, tanto em nível de leitos, de ventiladores mecânicos, também de exames, né? Aquisição de exames rápidos. É para isso que a gente está isolado. Se Deus quiser, nós vamos voltar muito em breve. Agora, se a gente deixar o pau quebrar, aí que você vai ver. Vai ser a morte é o pior dos casos, mas as pessoas esquecem que além da morte tem também a doença, né? Muita gente não morre, mas fica É, internado, passa a pé, depois perde até. Tô vendo aí que muita gente perde parte do pulmão, né? Da funcionabilidade do pulmão. Então, eu acho que a gente não tem que discutir isso, não. É ficar quieto em casa, é se isolar mesmo. E se Deus quiser, daqui a algumas semanas a gente está de volta aí com a grande estrutura. perfeito. Agora, Claré, tem uma coisa que você acha que melhor do que ninguém aí em Minas Gerais está acompanhando, que é o seguinte. Pessoal, óbvio, idealmente quem pode fica em casa. Mas e quem quem em casa não tem água encanada, quem em casa não tem esgoto? Né? Acho que agora chegou o momento da gente fazer uma reflexão para essa área. O que você está vendo aí em Minas? Pois essa é uma situação muito complexa, né, Bolino? Porque às vezes até algumas pessoas falam comigo assim, qual que é a solução? Não existe solução de imediato, não. Não tem algo que a gente possa fazer agora. Tem o que a gente pode fazer nos próximos anos ou décadas. Mas o que eu tenho visto aqui em Minas é o seguinte, é que a gente não tem tanta favela igual no Rio e São Paulo, né? A gente tem favela, mas não tem tanta em termos de tamanho. Mas o que a gente vê é que tem muita gente vivendo em favelas que não tem o mínimo, que é a água, né, para fazer a higiene Perfeito. que todo mundo recomenda. Uma das recomendações básicas, além do isolamento, é a higiene, né? É água com sabão, até mais do que álcool. E se a pessoa está ali na favela, a gente sabe que em grandes regiões das favelas não tem água, ou tem num período do dia só, né? 2, 3 vezes por semana, né? Isso. Então, assim, como é que essa pessoa vai fazer higiene? Ela não tem como fazer higiene, né? Isso assim, eu fico imaginando essa pessoa lá dentro do barraco dela, e normalmente vivem 3 pessoas por cômodo dentro desse barraco, Perfeito. e aí falam lá, olha, você tem que lavar a mão e você não pode ficar tão próximo das pessoas. Essas pessoas têm ficado na rua, elas não têm ficado dentro de casa. E mais, como é que elas usam água? Elas não têm água. E para piorar, Bolina, a coisa piorou. Que é o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, publicou recentemente um estudo mostrando que o esgoto também transmite Covid-19. Então, o Perfeito, esgoto, exatamente. foi encontrado material genético no esgoto, e essas pessoas nas favelas muitas vezes vivem com o esgoto a céu aberto, ali ao lado delas. Aí eu te pergunto, você é um morador da favela, você não está ali porque você quer, né? Por alguma razão foi ali que você conseguiu se estabelecer. E você não tem dinheiro para regularizar a sua terra. Regularização fundiária é cara, né? Você não tem Perfeito.
do seu bolso. Como é que você faz? Você não tem água para lavar, você tem o esgoto passando ali da cidade inteira com o coronavírus. Eu te pergunto, qual que é a saída? Difícil, né? Exatamente. E é importante a gente falar, Clara, essa é uma pauta que não é um descaso de agora, né? É um descaso de décadas, pelo menos umas 2 décadas aí, 3 décadas, que o investimento em saneamento básico nunca foi prioritário. Agora que a gente está tendo um avanço na discussão, né, do marco legal de saneamento, para ampliar as possibilidades de investimento em saneamento com o setor privado, mas também, poxa, nós estamos em 2020, ainda não foi aprovado no Senado, mas olha o nível de prioridade. Por que você acha que nunca foi prioritário nesse país o saneamento básico? Primeiro, Bolino, comentar algo que eu falei. Ontem eu dei uma entrevista aqui para a Central 98, que é uma rádio muito escutada aqui em Belo Horizonte, que está tendo excelentes debates, e me perguntaram assim, qual seria a solução. Eu vou começar pela solução. A solução é começar a levar a sério o saneamento pelas próximas décadas, que não vai resolver em 1 mês, 2 meses, 10 anos. São até 2033 ou 2040 que a gente vai resolver. Perfeito. Mas você perguntou por que não foi levado a sério. A questão é simples. A Marcela Tropper, que é nossa amiga, né? Tá aí também, de BH? De BH, nossa pré-candidata aqui também aprovada, também como você, nessa seleção muito pesada aí do Novo, graças a Deus. E ela até sempre me parafraseia, ela usa muito essa frase, de vez em quando ela lembra que eu sou o autor. Aí ela fala. Mas é uma frase que é o seguinte, obra de bar da terra não dá voto. Né? Infelizmente, obra de bar da terra não dá voto. Pô. Então, o cara que quer ser só reeleito, ele não vai fazer obra nenhuma de bar da terra. Perfeito. Ele não vai fazer obra, ele vai ficar... O incentivo do sistema político-eleitoral é zero, né, para esse tipo de investimento. E, por outro lado, também a gente nunca teve uma agenda prioritária, quer dizer, uma pauta do Executivo que, reconhecendo que isso não dá voto, que destinar emendas parlamentares para isso nunca vai ser uma prioridade do Congresso, também nunca teve uma agenda do Executivo que falou, olha, a partir de agora a nossa prioridade número 0 é saneamento. Né? Isso que você falou é interessante. Você deve estar a par... cortou aqui, mas é porque me ligaram. É impressionante, né? O pessoal fica ligando. Eu não sei se você teve acesso ao projeto, muito legal do Thiago Mitrô, junto com o Guilherme da Cunha, que é deputado estadual aqui, que foram aquela seleção para emenda. Você chegou a acompanhar? Perfeito. Eu fiz com o Poit, né? As emendas inteligentes, com edital, etc. Mas é o mesmo espírito. A linha é essa. E eu fui um dos técnicos assim que avaliaram os projetos. Eu fui o do saneamento. Você vê, eles abriram seleção para as pessoas apresentarem. Sabe quantos % dos projetos eram de saneamento? 7. As pessoas não estão preocupadas, nem o usuário, nem o ser humano está preocupado. Eles estão muito mais preocupados em ter uma ponte, em ter um asfalto. Às vezes, saúde, que é a nossa prioridade, saúde, segurança e educação, mais preocupado mais com saúde, e eles deixam o saneamento totalmente de lado. Então, só 7% era saneamento. E isso é muito preocupante, porque você vê que não é só o político, é o cidadão também que não enxerga, que cada R$1 investido em saneamento são R$4 economizados em saúde. Ele não enxerga que um imóvel que está ao lado de um esgoto a céu aberto vale 1/4 do imóvel que está num lugar com saneamento básico. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que começar a trabalhar na escola. Não tem jeito. É lá atrás. Exatamente. Agora, Clara, uma coisa que é interessante, que também não é só o saneamento. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi lá em Brasília. Romero, inclusive, estava assistindo aqui a live, nosso técnico de orçamento, que para levar saneamento básico, para empenhar emendas, para você conseguir direcionar o orçamento, aquela área precisa existir juridicamente. Esse é um problema que no Brasil é crônico. Metade do Brasil não existe juridicamente. Ou seja, para o pessoal que não está entendendo o que a gente está falando, não tem registro de propriedade formalizado. Né? É a tal da regularização fundiária. Falando bom português, né? Nós estamos aqui falando, gente, do saneamento básico, né? E explicando que em épocas de coronavírus, onde a higiene é extremamente importante, as favelas, grande parte das favelas, não tem água.
não tem água constantemente para fazer higiene. E pior, tem o esgoto passando ali a céu aberto que transmite coronavírus. Hoje a gente sabe que o esgoto transmite também coronavírus. Então, a gente está falando de favela. E favela, as pessoas vivem à margem da sociedade. Por quê? Porque não está regularizado. Elas não têm um papel falando, essa é a sua casa. O Bolinho está explicando exatamente isso. Quero mandar um abraço para o Rafael, que entrou aí. Rafael é meu primo de Pedro Leopoldo, um cara muito politizado. Pedro Leopoldo é uma cidadezinha aqui. Obrigado, Rafael. E cidadezinha não, senão eles ficam bravos. A cidade... Uma metrópole. Belo Horizonte faz parte da grande Pedro Leopoldo. Mas é uma cidade muito bacana que eu tive lá recentemente, falando na Câmara sobre saneamento, enfim. Um abraço ao pessoal de Pedro Leopoldo, gosto muito. Mas, Bolino, então assim, essa questão da... Você falou muito bem, para resolver um problema em favela, nós estamos falando agora de favela, antes de chegar a qualquer investimento, a gente precisa regularizar. Ela precisa existir. Ela não existe no mundo jurídico. Você falou muito bem, ela não existe. Aí, Bolino, eu fico te perguntando, você que está muito envolvido em regularização fundiária, eu sei disso, não só lá no gabinete do Poit, mas pessoalmente também eu sei que você tem essa pauta muito forte. Perfeito. Qual que seria a saída agora, considerando que essas pessoas não têm dinheiro para fazer regularização? Você acha que seria aí, talvez, um voucher, ou talvez um subsídio, ou o próprio investidor que tivesse interesse em fazer as obras ali de saneamento? O que você acha que é o melhor caminho? Você sabe, Claré, que um dos grandes problemas hoje na legislação de regularização é que tudo depende de orçamento público. Né? Você tem duas categorias de regularização. A econômica, para quem pode pagar, que também tem muita casa de classe média, chácaras, etc., que estão irregulares. Né? Então, a regularização para quem pode pagar e a regularização social, para quem não pode pagar. Então, principalmente áreas de favela. Quando é na social, tem uma dependência exclusiva do orçamento do município. Só que você está vendo, nós estamos vivendo uma realidade que os municípios e estados estão com um orçamento cada vez mais apertado. O primeiro ponto que corta é o investimento, e numa dessas está a regularização fundiária. Né? E aí, em Nova Lima, teve uma experiência muito legal. Não sei se você chegou a acompanhar, com uma empresa chamada Terra Nova. O André Albuquerque, o Rodrigo Fonseca também do Novo, que eles fazem o seguinte, eles trabalharam com o município em parceria para permitir... Rodrigo Fonseca é o que está no governo? Não, Fonseca estava na Secretaria de Habitação aqui de São Paulo, saiu, agora está entrando nessa aventura da regularização fundiária como negócio. O que eles fizeram? De negócio. O que eles fizeram em Nova Lima? O que foi o negócio? Eles pegaram o lote todo irregular, né? Tem lá 11 mil famílias, falaram assim, pessoal, o governo está sem grana para fazer a regularização. E se não regularizar, continua a mesma coisa, sem água, esgoto, sem iluminação e tal. Vocês topam pagar uma parcelinha de 100, 200 reais por mês durante um prazo de 10, 15 anos para regularizar isso daí, e aí vocês pagam o processo de regularização cartorário, a indenização para o proprietário anterior, né, que aquela área, às vezes, em geral, são áreas invadidas, né, as áreas irregulares, e vocês ainda podem começar a custear obras de infraestrutura, asfalto, drenagem, iluminação pública. Então, você tem ali 11 mil famílias pagando algumas parcelinhas todo mês e vão custear a própria área. Agora não depende mais do setor público. Isso hoje é vedado pela legislação. Então eles precisaram trabalhar com o município, com a Procuradoria do município, para possibilitar esse arranjo de negociação mais autônomo, e está dando certo. Inadimplência lá, 1,7%. Muito baixo. Porque o pessoal quer ter, né, a própria casa. Essa parcela é por quanto tempo? Então, pode ir de 10 a 15 anos, depende do muito legal. Muito do legal. grau de infraestrutura que eles querem construir, depende do grau de negociação, às vezes, da indenização para o proprietário anterior, mas se abre uma possibilidade que até então estava fechada, se abre horizontes, né? Entendi. Não, excelente. Eu achei uma opção interessante. Não conhecia, gostei de saber que está aqui ao lado. Nova Lima é quase... Está aí do lado. É quase que um bairro. Assim, tem uma área de Nova Lima que é dentro de Belo Horizonte. Eu até morei em Nova Lima, né? Minha primeira casa, quando eu casei, foi em Nova Lima.
Eu vou procurar saber, cara. Quero conhecer de perto aí. É muito legal, vale muito a pena conhecer. Ó, entrou aí o Evandro. Evandro entrou aí, o Evandro. Evandro Cauembo, nosso amigo aí, mexe com tecnologia de embriões. Cara muito fera aí dessa área, está nos acompanhando aí também, Bolinho. Um abraço para o Evandro. Um abraço para o Evandro. E claro, só para finalizar nesse assunto, eu estou lendo um livro que chama O Mistério do Capital. Já viu esse daí? Não conheço. É de um economista peruano que fala o potencial de transformação da regularização fundiária. E que o capitalismo acho que nunca pegou aqui no Brasil, que nem em outros países. Por quê? Porque a gente nunca teve a possibilidade de transformar ativo físico em capital. Pela falta de registro imobiliário, né? Enquanto nos Estados Unidos... Ele fala especificamente do registro imobiliário, ele entra nessa especificidade? Exatamente, exatamente. Bom. E pela falta de segurança jurídica nisso, né? Isso. Bom saber, depois eu vou ler. Fica a dica aí pro pessoal. Como é que chama? O Mistério do Capital, do professor Hernando de Soto. O Mistério do Capital. Isso é um ponto, gente, que quem está acompanhando aqui é bom ter em mente de forma muito forte aí. A gente tem um problema sério no Brasil de falta de regularização fundiária. Regularização fundiária é o proprietário ter a certidão ali, né? O documento que juridicamente dá a ele o documento, a propriedade. Mandar um abraço aqui, ó, deputado Gustavo Santana entrou aí. Deputado a Naira também, mandar um abraço para a Naira, que está participando aqui do processo seletivo do Novo. São Paulo foi aprovada também. Isso. Só turma fera aqui. E nós, então assim, é bom a gente nivelar nisso para todo mundo que está acompanhando, Bolinho, que a questão da regularização fundiária é muito séria e deixada de lado muitas vezes. E você vê o que você traz com ela, né? Você traz água, você traz esgoto, você traz energia elétrica, você traz obras de pavimentação, você traz dignidade, né, para as pessoas através da segurança jurídica, de falar, ó, isso é seu. Eu gostei demais desse projeto que você mencionou de Nova Lima e vou querer conhecer de perto. É uma pena, né, de que uma questão dessa está tão pouco assim no Brasil, tão pouco difundido. Exatamente. E assim, claro, você, como diretor-geral aí de Águas e Esgoto em Minas, você sabe mais do que ninguém que para a gente ter investimento precisa ter segurança jurídica e clareza, né, de normas. O dinheiro público, muitas vezes não, as pessoas tratam o dinheiro público como lixo, como papel. O dinheiro privado, não. Então, para ter dinheiro privado, para investimentos necessários nessas comunidades, a gente tem que dar segurança jurídica para o investidor. Porque o dinheiro dele foi suado. O investidor não vai julgar igual o agente público joga dinheiro, não. Então, sem sombra de dúvidas, a regularização fundiária é um ponto assim, inicial para tudo, né? Quando as pessoas falam sobre a falta de água, né, nesse momento de coronavírus, nas favelas, elas têm que pensar, regularização fundiária. E é para pensar nas próximas pandemias, que para essa, Bolini, eu não vejo muita solução. Já foi. Porque é um projeto de longo prazo isso, né, Clara? Tanto o investimento em água e esgoto, quanto a regularização fundiária para possibilitar esse investimento. Isso daí mostra como a gente está fragilizado, já tem décadas, né? Tem décadas, infelizmente. E repito, a culpa não é só da questão de não dar voto, não é só não. O brasileiro não está preocupado com saneamento. Eu estou te falando que teve aqui o edital de emendas lá do Thiago Mitrô com o Guilherme da Cunha, só 7%. Olha o Rodrigão aí. Rodrigão entrou. O Rodrigo, eu te falei do novo aí. O Rodrigo secretário tá certo. de tecnologia. Tá aí o Rodrigão. Obrigado, Rodrigo, pela moral. O Rodrigão está fazendo um belíssimo trabalho lá no governo de Minas, no que diz respeito à tecnologia. Isso. A Lari Lucas também, fazendo um trabalho legal lá na cidade dela. Bom, e ela está sempre envolvida também com saneamento. Fico muito feliz quando eu vejo as pessoas envolvidas com esse tema, que é um tema que não atrai. É impressionante. Exatamente. A gente faz uma live, Bolinho, você vê. Quando você vai falar, por exemplo, de um caso qualquer, prisão de segunda instância do Lula, dá 100 pessoas. Aí você vai falar de saneamento, dá 5. É impressionante, cara. As pessoas ainda não perceberam o quanto a gente precisa do saneamento hoje em dia. Clara, você estava falando na entrevista ontem, né, que eu assisti uma parte aí, que você falou, são 15 mil crianças
pessoas que morrem de cólera, né? De doenças. O que eu falei foi que a gente está falando tanto em morte do coronavírus, né? Perfeito. Mais do que morte, vocês têm. Acho que o problema até é de colapso do sistema de saúde, não pelas mortes em si, mas pelas condições, né, de doença. Mas se a gente for falar em mortes, saneamento básico mata 15 mil pessoas por ano no Brasil. Brasil. 15 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, é um negócio que é deixado de lado, infelizmente. Metade dos brasileiros não tem esgoto tratado. Mas, por alguma razão, esse ano de 2020 está trazendo algumas lições, né, Bolinho? Você está acompanhando o SEDAI também, né, no Rio de Janeiro. Você viu o negócio da água? Água podre saindo da torneira do cidadão. E as pessoas estão achando que é porque o SEDAI, ou a SEDAI, está tendo ineficiência no tratamento de água. Não é isso. É porque lá trata-se tão pouco o esgoto que o esgoto está voltando. Ele está voltando pelo rio, né? Então, hoje, o SEDAI fala que trata 67% de esgoto. É mentira, parece que trata 30%. Pelo que eu levantei aí de reportagens e tal. Então... E claro, a SEDAI, que é uma estatal, eu acho que, tudo bem, ela ficou famosa por esse caso esdrúxulo que apareceu. Mas o Brasil inteiro, né, é um pouco essa figura. E saiu uma matéria ano passado falando assim, o investimento das estatais de saneamento foi muito menor do que se gasta com folha de pagamento na empresa de saneamento, de água e esgoto. Ou seja, o que deveria ser o coração daquela empresa, que é investimento em infraestrutura, é cano, rede de tratamento, estação de tratamento, não. Se gasta mais, muito provavelmente, com cabide de emprego do que investimento em obra, né? Eu vi essa questão. Quero mandar um abraço para a Mari aqui, ó, Conquistando Votos. Mari faz um trabalho belíssimo aqui de marketing eleitoral aqui em Minas Gerais, trabalha pesado aí, tem tido muito sucesso. Um abraço, Mari. O Bolini, isso que você está dizendo aí tem um problema até maior. A questão de estatal, na maioria das vezes, ter alguns investimentos que não são os ideais, isso acontece, né? Não é regra. Mas algo que me preocupa é que as pessoas ainda não entenderam que a quantidade de investimento que a gente precisa não vai ser resolvida só com isso, não. A gente precisa de capital estrangeiro, a gente precisa de capital privado. Vou dar um exemplo da SEDAI. A SEDAI fatura 6 bilhões por ano. E ela tem um lucro de 800 milhões. Teve um lucro de 800 milhões. É muito dinheiro. Perfeito. Esses dias alguém me falou assim, a SEDAI devia pegar o lucro todo de 800 milhões e investir para não ter esse tipo de problema. Sabe quanto que precisa de investimento para resolver a SEDAI? É na casa de bilhão. 30 bilhões. São 6 anos de faturamento, como se ela não tivesse gasto nenhum. Se você der só lucro, seria... Vai levar 35, 40 anos, né? Então, assim, nós estamos falando que o buraco é mais embaixo. A gente precisa aprovar logo o marco regulatório. Você estava lá em Brasília. Infelizmente, você saiu de lá, o negócio parou. O marco regulatório parou. Vão xingar o Poit para ele acelerar. Mas eu acho que o Senado vai andar com isso nesse mês. A gente precisa urgentemente do novo marco aprovado. Urgentemente. A gente precisa da concorrência. Não tem jeito, cara. O Estado... o Estado ele não sabe... Fala, Nadine. O Estado ele não sabe investir, né? O Romeu Zema, na época das eleições, ele falou bem isso, que o Estado é igual o pato, né? O pato tenta fazer tudo e não faz nada. Ele usou essa referência nas eleições como famosa, essa relação onde ele foi muito feliz. Não é pra gente mexer com água e esgoto, cara. Isso tem que ser privatizado. Quando eu falo privatizado, não é privatizar em estatal, não. É tirado do Estado, o Estado que eu falo, município, Estado, União, o que for, né? A gente sabe que saneamento é competência do município, né? E ele, ao invés de deixar com as estatais municipais lá, repassar para fazer uma licitação e passar para uma empresa. É isso que eu falo em termos de privatização, não necessariamente uma empresa privada. Pode ser um estatal também, economia mista. Sim, mas tem que ter concorrência, né? Tem que ter concorrência. Esse é o importante. A gente precisa desse dinheiro para investir urgentemente. Do jeito que está, não dá. Então, são assuntos diferentes. O assunto de favela, que você começou bem, tem a ver com regularização fundiária. E o outro assunto, que é todo o resto do Brasil, que mesmo com regularização não tem investimento,
precisa abrir o mercado, não tem como. Perfeito. Claro, acho que a gente cobriu bastante aí o assunto. É para uma live de Instagram. O resto vai ficar com um papo quando a gente se encontrar aí, se Deus quiser. Isso, e agora, Bolino, só queria que você falasse rapidinho, porque eu recebi muitos inbox me perguntando assim, o que é isso do Bolino, desse André Bolino escrito aprovado e tal? As pessoas que não conhecem o processo do novo, como que é um processo para o cara ser um mandatário. Se você puder explicar para a pessoa que está seguindo aqui, eu não sei se você vai deixar salvo, quem vai assistir também, porque eu recebi só hoje 12 mensagens disso. Então vou explicar. Pessoal, eu queria ser candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, né? Pelo Partido Novo, que é um partido que eu me identifico pelas bandeiras e tal. Só que não é qualquer pessoa que vai poder se candidatar. Tem um processo seletivo para poder ser candidato. O que é esse processo seletivo, né, Claré? Acho que você acompanhou aí bem com a Marcela Tropp, também em BH. Isso foi no Brasil inteiro, tá? Teve o processo aqui em São Paulo, teve o processo em BH, teve o processo no Rio de Janeiro, enfim. Tem uma primeira etapa que é uma conferência de currículo, né? Uma provinha básica ali. Olha, você entende da lei orgânica do município, você entende da lei de licitações, que é para também a gente ter parlamentares preparados. Não é qualquer um que pode chegar lá e, eu quero ser vereador que decidi esse ano aqui que é bonito, é legal. Não. Tem propósito, é um papel sério, então você tem que fazer um trabalho sério, né? Aí tem também uma provinha de alinhamento de valores. Por quê? O Novo é um partido que defende a livre iniciativa, o Estado de Direito, as liberdades individuais. Não pode chegar um cara que é socialista e por mais que entenda da legislação, vai sair candidato pelo Novo? Não, né? Tem que ter esse filtro também de adesão a princípios. E, por fim, uma outra etapa, a terceira etapa do processo seletivo, que é sua capacidade de mobilizar, conversar com as pessoas, mostrar que você está pronto para dialogar com a cidade e representar as pessoas. Então, cumpridas essas 3 etapas, eu fui aprovado nesse processo seletivo e agora estou apto para ser um candidato futuramente do Novo. E se Deus quiser, ser eleito. Se Deus quiser, Claré. Isso aí. E vamos trazer uma agenda de saneamento básico e regularização para São Paulo, que está precisando. Beleza. Ô, Bolino, mas obrigado, viu, pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço, Claré. Foi muito boa mesmo. E eu fico muito feliz quando a gente levanta pautas que não são levantadas, como regularização fundiária, como saneamento. As pessoas hoje estão preocupadas lá com o Big Brother, com o Prior. Eu até torci muito pelo Prior, mas ele saiu. Não vou nem mencionar outra, mas então, 1,5 bilhão de votos para o Prior. O outro está preocupado com quem que o time está contratando. Tudo isso é legal, isso é bom para a gente rir, tudo, se divertir. É importante para a cabeça também. Mas temas como esses 2, que parecem chatos, trazem consequências absurdas. É uma verdadeira revolução para o Brasil, né? Mas obrigado, viu, cara? Estamos sempre aí. Claré, eu que agradeço. Timóteo, sempre bom conversar com um craque como você, pô. Você já veio aqui? Não, eu tô devendo uma visita aí. Eu nunca fui para BH depois que o Zema ganhou. Eu preciso ir. É diferente. Deixa eu te mostrar se você enxerga a Lagoa da Pampulha aqui. Deixa eu ver. Mas essa é uma vista privilegiada, hein? Que beleza. Excelente, vai lá. Beleza? Combinado. Então valeu, abraço. Valeu, Claré. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.